Olá a todos. Sejam bem-vindos ao segundo seminário TAI, Globalização, Cidadania e Trabalhabilidade. É um prazer estar com vocês todos aqui. Quero lembrar que estamos em transmissão simultânea e todos os alunos da nossa universidade podem nos assistir, podem acompanhar este nosso encontro, que é o encontro oficial do semestre. Esta nossa fala dura em torno de 1h30. Gostaríamos de contar com a participação de vocês ao final, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, dando sugestões, ok? Uma outra lembrança é que hoje nós não temos o nosso plantão TAI na sala, né? Então, algum colega de vocês, peço que convidem a todos para estar aqui. Quem não assistiu de manhã e agora, à noite, estaremos de novo juntos. Bem, vou passar a palavra para a nossa professora Maria Rita Braz, nossa guia companheira, doutoranda em Engenharia Civil pela UF, coordenadora do curso de Comunicação e gestora do Inova. Professora. Gente, obrigada. É um prazer fazer parte desse seleto grupo, seleto mesmo, né? Agradecemos a presença de cada um de vocês, alunos, docentes e colaboradores da universidade. Agradeço carinhosamente a forma com que a nossa instituição e nossa pró-reitoria acadêmica lidou com esse evento, todo o apoio que a gente teve para fazê-lo. E para iniciarmos, nós precisamos saber um pouco sobre o grande núcleo que acolhe esse projeto, que é o Inova. Para vocês entenderem da onde que surge tudo isso, né? Esse núcleo, ele é um núcleo inovador Unigran Rio, né? Ele é um grande guarda-chuva, porque ele cuida de vários outros núcleos. A gente pode dizer que a gente trabalha com 3 linhas de pensamento. Tá? A gente trabalha com memória institucional, a gente trabalha com inclusão e acessibilidade e trabalha com metodologia de ensino. Vocês podem dar uma olhada ali no slide. A gente tem o NUMEDOC, que é o Núcleo de Memória Institucional, que a professora Tânia depois vai falar um pouquinho dele mais no final da nossa palestra. A gente tem o NUP, que é o de inclusão, ou seja, todo aluno, professor ou colaborador da instituição que necessitar de apoio para ter uma melhor acessibilidade ao ensino ou ao próprio ir e vir dentro da instituição, ele tem isso através do NUP. Né? E a gente tem o NAM, que é o Núcleo de Apoio Metodológico, que é o que tem tudo a ver com a vida de vocês acadêmica, tá? Que é metodologia de ensino diversificada. Né? Bom, a gente tem uma equipe que é composta de 5 docentes, nós só somos 5 docentes, que é a professora Ana Paula Lemos, Paulinha, o professor Joaquim Humberto, a professora Lucimar Levenhagen e a professora Tânia Amaro, né? E eu junto com eles. Além disso, a gente tem os nossos estagiários. A gente tem a Bárbara. Cadê a Bárbara? Está aí? Não? Está chegando. Olha lá. Bárbara! Essa é a Bárbara, gente, tá? Ela trabalha com a gente lá no Inova, lá na reitoria, e ela conversa bastante com vocês pelo Face. A gente tem a Débora. Cadê a Débora? Ah, lá também.
mesma coisa, trabalha com a gente na reitoria, né, no Inova, e cuida também dessa parte das mídias sociais. O Diego está aí? Não? O Diego trabalha no MEDOC, ou seja, cuida mais da parte de pesquisa e documentação institucional, né? Trabalha com a professora Tânia. O João, cadê o João? Oi, João. Né, o João também trabalha no MEDOC com a professora Tânia. O Jonathan, ele está lá na agência Escola Marco Zero, porque ele cuida do nosso site. A Lisandra, cadê a Lisandra? Nossa Pocahontas. Né? Ela trabalha no Inova e também vocês têm muito contato com ela pelo Face. Tá? A Pamela está aí? Também está na agência, né? Pamela trabalha na TV, tá? E no site, ou seja, ela faz essa ponte do que tem que ser feito na TV, de material de apoio metodológico, para levar para o site do Inova. E tem a Thaís, cadê Thaís? Thaís, que também trabalha no MEDOC, né, com a professora Tânia. Então, gente, essa é a nossa equipe. É uma equipe pequena, mas muito parceira, muito coesa. A gente é um grupo muito feliz, assim. A gente trabalha muito bem. E eu queria fazer, antes da gente começar a efetivamente falar do TAI, de formação geral e etc., uma síntese de por que a gente está fazendo isso tudo. Por que a universidade chegou nesse... por que isso apareceu como uma necessidade e um fomento da própria instituição, né? A gente pode dizer que as inúmeras linguagens e mídias utilizadas na atualidade estão provocando um novo modo de viver e de pensar, e, consequentemente, alterações nos processos de ensino e aprendizagem no universo acadêmico. Gente, a gente está vivendo, nesse momento, vocês estão vivendo, e nós, como docentes também, uma revolução na questão do ensino e aprendizagem. Né? Tem até uma coisa que a gente fica meio perdida, assim. Há pouco tempo a gente postou, por exemplo, uma reportagem que foi feita, uma pesquisa com alguns professores, em que um professor da UFRJ colocava como que ele via a questão do aluno utilizar o celular dentro de sala de aula. Até que ponto isso incomodava e até que ponto ele achava que isso atrapalhava o ensino. Né? E a gente está fazendo um estudo contrário. Como é que a gente pode utilizar o celular e todas as mídias para beneficiar o ensino? A Marlene Rodrigues, que é de gestão de recursos humanos, lá do COCA, né, do Casimiro de Abreu, ela colocou ontem à noite, eu estava mexendo nos slides, eu falei, gente, isso aqui está tão pobrinho de imagem, né, e tal, e a gente acaba colocando tanta coisa, e eu vi essa imagem dela, que eu acho que remete bem a isso que a gente estava falando, que ela coloca do lado em que ela considera positivo da globalização, que as crianças estão aprendendo desde cedo a visão de mundo, né? Podendo conhecer a diversidade da humanidade através de fotos, vídeos e interagindo com crianças em diversos países, se enriquecendo com conhecimento. Isso foi postado ontem às 23h35. E que foi muito interessante, porque assim, cabia exatamente nesse primeiro slide que a gente estava falando dessa mudança do ensino e aprendizagem. É marcante no ambiente acadêmico a dinâmica propiciada pelas novas tecnologias de comunicação e informação, com as redes sociais, estabelecendo-se como ambiente de produção colaborativa, que é isso que a gente está fazendo o tempo inteiro, importantes nos segmentos educacionais e de formação profissional. Aí eu peguei também um post que é da Júlia Rodrigues, que é de serviço social. A Júlia é de serviço social aqui, dessa unidade. Ela está por aí? Júlia? Não? E ela, o que ela fez? Ela já fez um segmento do segmento, que a gente já estava trabalhando com globalização, e aí ela colocou globalização e tecnologia. Né? Ela já colocou mais detalhadamente. E o pensamento dela é que a globalização integra culturas, costumes, línguas.
que essa imagem trata das transações financeiras e culturais realizadas por governos e empresas. Ou seja, ela deixa aqui um mote para a gente entrar com logo em seguida com um post, falando a respeito disso que não foi, às vezes, tão elaborado. Ou seja, o que são essas transações financeiras realizadas por governos e empresas e aonde que isso vai parar? Né? Então, gente, o Inova, que é o nosso núcleo inovador Unigran Rio, utilizou tal metodologia, nesse caso, as redes sociais, incorporando orientações com tutoriais para a produção de vídeo, de áudio e de navegação na web, com diferentes meios para a adaptabilidade de acordo com as necessidades e especificidades dos alunos, respeitando os diferentes níveis de letramento digital. Ou seja, gente, o que é isso? É que um aluno, ele pode fazer a opção de repente, não querer trabalhar com a rede social. De repente, ele não tem o Face, ele não quer ter o Face. Tá? Isso é uma opção dele, ele tem esse direito. Isso não quer dizer que ele não vai ser participativo no processo. Ele tem outras formas de ter acesso ao material e de participar com a gente das discussões. Por que não? Tá? Então, a gente tem outras formas, como portal, né? As redes sociais de uma forma em geral, o e-mail, que é aquilo que a gente mais utiliza dentro da instituição, todo o material impresso que é colocado para o aluno, lá no portal, em material de aula mesmo, né? E em situações especiais, como, por exemplo, hoje de manhã, a gente tinha uma aluna que tinha necessidade dessa transmissão em braille. E essa transmissão foi feita aqui para ela, ao mesmo tempo em que a gente estava aqui falando e apresentando, tinha um aluno, né, que era um intérprete, né, que estava fazendo de Libras, desculpa, eu falei braille, né, desculpa, Libras, né, e que, assim, no nosso encontro passado, a mesma coisa, né, o aluno nos avisou, né, e chegou aqui e ele teve essa possibilidade de... Ou seja, é isso que a gente quer essa movimentação, essa inclusão. O objetivo do Inova é compreender como os alunos estão construindo conhecimento na atualidade, utilizando os diferentes recursos e linguagens. Transpor limites e conectar-se com o mundo de fora, ajudando a tecer o viés do processo de aprendizagem do século XXI, garantindo processos colaborativos além da sala de aula, com a ajuda e apropriação das linguagens contemporâneas e dos recursos tecnológicos disponíveis. Aí um aluno nosso da publicidade, que até o Bruno, ele está aqui hoje, né? Lindinho você. Ali ele. O Bruno até colocou assim, um aluno de gestão ambiental daqui do campus de Caxias postou aquela imagem que é o computador e o papel e a caneta, né? E que ele fala de globalização versus tradição, né? Que ele também já fez uma segmentação da globalização, né? E aí o Bruno foi muito engraçado, porque logo em seguida, assim, na hora ele colocou assim, sei lá, mais ou menos isso. Nossa, muito legal. E aí, animado, né? Maria Rita, olha essa, né? Tipo assim, já chamando a atenção para aquele post. E realmente tem tudo a ver com aquilo que a gente queria que fosse mencionado, né? E foi uma foto do próprio aluno, né? Quer dizer, ele que construiu, ele nem pegou uma imagem da internet e tal, não, ele fez a foto e colocou. Então, gente, o nosso seminário falará de metodologia de ensino, tá? Da utilização do ensino à distância, da importância do ensino à distância. A gente quer ressaltar que 3 milhões de brasileiros já utilizam o ensino à distância nos mais diversos meios e formatos desse ensino, graduação, pós, cursos livres e etc. 1 milhão é só em graduação e pós-graduação, é muita coisa para o tempo que existe, né? É uma ferramenta maravilhosa que possibilita a inclusão, que eu acho que isso tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando esse semestre, que é a cidadania e globalização. Né? Possibilita diminuir as desigualdades sociais,
E o mais importante, gente, nivela a competição entre a gente. A gente passa a ser igual a qualquer outro numa competição da busca no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. E uma coisa muito interessante que eu achei que valia a pena a gente colocar aqui é que o desempenho desses alunos que lidam com o ensino à distância, seja ele por qual ferramenta for, que no ENAD eles estão saindo muito bem, né? Que em muitos casos superior aos cursos presenciais. Que isso é uma surpresa e que vale aqui uma análise. Porque é sinal de que a gente está trabalhando, a gente está aprendendo a estudar mais solitariamente, mas dividir o conhecimento em grupo. Que eu acho que isso tem muito a ver com aquele celular que a gente fica na mão, né? E que a gente fica com ele muito solitário, apesar de estar em grupo. Não sei, é a minha análise aqui muito superficial. É um momento de muito crescimento dessa metodologia no país, né, que eu acho que a gente precisa privilegiar, e que tem uma oferta enorme de cursos livres. E é lógico, é evidente que eu estou colocando um exemplo dos nossos cursos livres daqui da Unigran Rio, que é o da Unigran Rio Virtual, né, que já tem uma gama enorme, mais de 200 cursos que são oferecidos, tá, todos pela EAD. Então, gente, qual que é a mensagem que eu queria deixar do Inova, tá? Desse grande guarda-chuva? O que eu vejo, né, o que o grupo vê, é que é uma oportunidade mercadológica, né? Todos temos que aprender utilizando novos modelos sempre, cada vez mais e mais rápido. E eu acho que a gente tem que acolher esses novos modelos, né? Nos modificar, compreender e ajudar a construir esse modelo de ensino híbrido, né? Diversificado, que já é pertencente a cada um de nós. E que às vezes a gente nem percebe, né? E que a gente vive com ele todo dia já. Tá? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês do Inova. E, aproveitando, apresentar o nosso professor Joaquim, que é o nosso filósofo. É o único homem do grupo docente, né? Ele é doutor em filosofia, e vocês vão entender isso bem pela passagem do material dele, que é muito lúdico, muito gostoso. Né? Ele é doutor em filosofia pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro e professor titular da Escola de Ciências Sociais Aplicadas. Com você, Joaquim. Obrigado. Obrigada, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, tem ali minha apresentação caricata, mas eu pareço um pouco com aquilo mesmo. E fico muito feliz por essa apresentação, porque ela mostra a intimidade, né, a camaradagem que existe nesse grupo, justamente com os estagiários, que é o grupo do Inova, do qual eu faço parte. E no grupo do Inova, eu integro o Núcleo de Formação Geral, o NFG. Eu vou passar para vocês 2 vídeos e uma reportagem, e a partir desses vídeos e dessa reportagem fazer sensibilizá-los e tentar entender um pouco essas propostas que estão sendo veiculadas aqui. Na minha fala, principalmente 2 projetos, 2 propostas. A formação geral, que ocorre do primeiro, né, ao último período de todos os cursos da Unigran Rio, através do professor âncora e do blog de formação geral, e o TAI, o Trabalho Acadêmico Integrador, o TAI 1, Globalização, o TAI 2, Cidadania, e o TAI 3, Trabalhabilidade, por enquanto, tá? Vou então passar para vocês o primeiro vídeo, por favor. Não.
A mensagem do vídeo está evidente, né? Mas a mensagem do vídeo para nós, nessa oportunidade, talvez seja essa interrogação que todo mundo se faz, né? Para que essas iniciativas, né? Formação geral, TAI? E a gente acredita que ela pode parecer, no presente, um pouco insignificante, tá? Mas talvez daqui a algum tempo, no final da formação de vocês, a ideia nossa, né, é que essas pequenas intervenções façam depois uma diferença para a formação de vocês, a construção do currículo de vocês e o acesso de vocês ao que nós chamamos do mundo do trabalho, ou o que nós estamos definindo aqui como trabalhabilidade. Tá? Segundo vídeo, por favor. Gostaram? É uma pegadinha, gente. Brincadeira. Alguém quer, assim, aceitando aquela sugestão da Maria Rita, alguém quer lançar um olhar para esse vídeo, o que entendeu, o que sentiu? Alguém quer arriscar? Dou-lhe uma. Você não. Dou-lhe duas. A Ana quer falar aqui, né? Dou-lhe duas. Ninguém quer arriscar? Nada, gente. Como o vídeo não quer falar muita coisa, vocês podem falar qualquer outra coisa. Fala. Pelo portão? É pelo portão, pela grade? Que está sendo visto? Entendeu alguma coisa diferente? Alguma coisa diferente? Bacana! Alguém teve outro olhar aí sobre o vídeo, diferente do dele? Vamos lá, pessoal. Querem falar? Não? Mais? Bom, quer falar, Maria Rita? Eu, num primeiro momento, é lógico que eu já vi umas 3 ou 4 vezes, né? Que eu estou ajudando aqui com o material. Mas eu senti uma coisa muito ruim, né? A sensação foi pesada para mim. E parecia que eu estava meio bêbada, né? Não que eu tenha esse hábito de ficar bêbada, entendeu, gente? Mas eu me senti completamente bêbada. É como se eu estivesse vendo... Exato, é como me contam que fica e tal. Né? Aquela coisa que você deita na cama e tem que pôr o pé no chão. Eu tive essa sensação vendo esse vídeo. Sabe? Então, assim, para mim não foi uma coisa... eu não vi como uma coisa positiva. Exatamente. Pronto, agora vai virar outro roteiro. Outro. Alguém reparou que aquela imagem é uma imagem de um espelho? E o que tem dentro da caçamba do... Cordas.
Eu vi, juro para vocês, eu vi uma onça. Eu vi uma onça no primeiro momento. Eu falei, gente, tem uma onça. E ali é um espelho que, para mim, ficou uma grade. E depois um espelho. E, para mim, aquilo era uma onça, principalmente porque depois tem um comentário embaixo de uma interpretação de uma pessoa que viu na internet. Olha que loucura. Que está ali agora, que ele vai falar. E aí eu fiz uma relação inusitada com a coisa. São cordas. Bom, assim, esse vídeo lhe permite, né, esse exercício, que eu acho um exercício altamente criativo, né? Assim, ele te abre as possibilidades de você interpretá-lo, olhá-lo e integrar um sentido para ele, ou entregar um sentido para ele. Mas o que me chamou mais a atenção foi essa postagem que tem logo após ao vídeo, está no site do Festival 1 Minuto, e logo após a postagem do vídeo tem essa mensagem, que eu vou ler aqui para vocês, que dá um sentido e um olhar diferente de todos esses olhares, e aí é interessante também que não tem um olhar mais próximo, mais distante, mais objetivo ou menos objetivo, mais certo ou mais errado. É isso que a gente está querendo também aqui, de uma certa maneira, fomentar com vocês, né? A possibilidade de abrir esse espaço interpretativo, esse olhar para as coisas. Olha só a postagem que estava logo após o vídeo. Ali é um sinal, tá? Tem um sinal de nascença, perto dos lábios, um sinal. Percebo que na Kombi ali tem um sinal que ela captou ali, ela fixou o olhar naquele sinal que tem na Kombi. Tem um sinal que fica ali, né? Perdura no vídeo. Ele me incomoda, o sinal de nascença dela. Ao olhá-lo no espelho, penso, como posso extingui-lo? Como posso retirá-lo de mim? Como posso me livrar desse sinal? Depois de assistir ao seu filme, né, o filme lá do site, meu sinal virou poesia, virou tatuagem, virou arte. Ficará para sempre. Está decidido. Não quero mais tirar o sinal. Virou uma marca artística em vez de virar um estereótipo ou alguma coisa discriminatória. Acho que é uma mensagem boa para a gente, porque o que nós queremos incentivar o tempo todo com esses trabalhos, também não são trabalhos fechados, não tem o certo, não tem o errado, não tem uma nota, né? Não tem uma avaliação nesse sentido, tá? De que outras disciplinas já vão ter e tem que ter, mas no nosso caso é justamente incentivá-los a buscar um outro olhar para essas atividades que nós estamos propondo para vocês. Tá certo? Agora eu vou passar uma reportagem. Não é um vídeo, é uma reportagem. Pode subir mais um pouco? Mais? Pode subir mais. Ou descer, né? Depende do ponto de vista. Tá bom. Tá bom, tá bom? Aqui, ó, olha a matéria. A cidade que removeu calçadas e semáforos para melhorar o trânsito. Surpreendentemente, uma cidade na Inglaterra, pequena, né? O que ela fez? Por favor. Agora não sei se é sobe ou desce. Desce. Não, sobe. Vai, mais. Tá bom. Olha o que eles fizeram, a cidade fez. Ela retirou ali aquele desnível, né, aquela diferença de nível entre calçada e rua, e tirou todos os semáforos da cidade. E, em vez disso causar um caos urbano, isso é uma experiência real, tá? Não é imaginação, não, é uma experiência real. Em vez disso causar o caos urbano, isso trouxe uma ordem urbana para a cidade. Quer dizer, a gente pode lidar com um sentido ou lidar com uma convivência sem necessariamente pressupor uma ordem pré-estabelecida. Por que eu estou falando isso? Porque as indagações vão surgir, né? É uma disciplina, não é uma disciplina? Tem prova, não tem prova? Tem encontro, não tem encontro?
Não tem aí uma ordem planejada, previamente planejada. Não tem um sinal pronto dizendo que para vocês seguirem ou pararem. Não tem um desnível entre calçada e rua. Mas, em vez disso, a primeira impressão que nós temos é que isso vai causar um transtorno, um caos. Ninguém vai se entender. Mas, pelo contrário, a ausência dessas sinalizações convencionais permite que as pessoas se interajam, se integrem, compartilhem e possam viver numa coletividade sem um sinal prévio. Claro, alguém quer atravessar a rua, alguém atravessa a rua. Alguém quer passar no cruzamento, permito que outro passe. Tá certo? Não estou dizendo que com isso todos os sinais têm que ser derrubados. Não é essa a mensagem. Mas, assim, existem possibilidades de conviver em espaços onde os sinais não estão previamente organizados, e quem vai organizar esse espaço de convivência somos nós na nossa interação. Que eu acho que também é a proposta do Inova, do TAI e da formação geral. Disseram para mim que acabou o meu tempo, mas o meu tempo foi, assim, compartilhado aqui por muitos, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Muito obrigado. Bom, vamos para outro slide. Agora, e se tudo isso não foi, essa sensibilização, não foi um argumento contundente, aí eu vou apelar para a prática. Tá? Para a prática, para o argumento pragmático, que eu acho que pode ser, né, aquele mais contundente de todos. Um economista da Universidade de Chicago, que foi prêmio Nobel de Economia, afirmou o seguinte: o salário de uma pessoa pode variar em razão do QI em 3%. 3%. Bom, assim, nem todo mundo aqui é superdotado, nem todo mundo aqui é gênio. Acho que na humanidade isso é um número reduzido, né? Somos esforçados. Somos esforçados. Tá certo? Bom, se somos esforçados e não somos bem dotados ou geniais, e como a Maria Rita falou de manhã, também não adianta ter o gênio superdotado se também não tiver uma orientação, não é? Um direcionamento. Mas como nós não somos normais, né? Ele diz o seguinte, mas para pessoas que trabalham de forma esforçada, uma competência comportamental pode fazer esse salário variar em 10%. Bom, o que seria essa competência comportamental que a gente está chamando aqui? Pelos vídeos que nós vimos, né? É a tua capacidade de acreditar nos pequenos gestos, como fazendo deles grandes diferenças, atuar no teu cotidiano de uma maneira diferenciada, você ter autonomia, né, para conviver sem regras, portanto, você ter proatividade e autonomia de construir relacionamentos sem uma regra pré-determinada ou sem uma ordem hierárquica dada para você agir por conta própria, se assegurar que pode agir por conta própria, que é o terceiro vídeo, não é? E o segundo vídeo, você também tem essa percepção, essa sensibilidade de lidar com diferenças em lugares de múltiplas diferenças. São os ambientes de sala de aula e os ambientes de trabalho. Isso que ele está chamando de competência comportamental. E acho que isso aqui que a gente vai tentar estimular o tempo todo nas nossas atividades, né? Que são atividades que estão dentro de uma rede, que é o Facebook. Vou mostrar aqui alguns tipos de atividades que nós fizemos, tá? Bom, vou pular essa parte. Depois, no final, se vocês quiserem fazer perguntas sobre formação geral e tal, eu faço a diferença para vocês no final da pergunta, tá? Para não tirar o tempo de muita gente aqui. Isso aí eu acho genial, que joga com essa coisa do tempo, né? Esse paradoxo do tempo, que é uma marca do nosso mundo de hoje. Você saber lidar com esse tempo passado, presente e futuro. E tem uma mensagem aqui que eu acho, né, o veículo do futuro. Aí coloca ali uma bicicleta. Pode ir. Pode ir. Vai. Para, não, volta. Volta. Tá bom. A gente fez umas atividades no TAI. Alguém aqui já fez o TAI 1 no semestre passado? Fez? Se lembra dos Aikais? Né? Você postou algum Aikai? Você deve estar no nosso livrinho.
que virou um livro, sabia? Livro que você é autora. Vai sair, tem o SBN, você pode lançar no seu Lattes, inclusive, no seu currículo. O que a gente fez? Assim, para mostrar que essas redes sociais podem ser aproveitadas de outra maneira, diferente dessa de trocar confidências pessoais. Existe uma prática chamada twitteratura, que foi usado o Twitter para fazer relatos pequenos, chamados microcontos. Vou apresentar para vocês alguns microcontos, tá? Microcontos não são pensamentos curtos, não. São contos mesmo, que é um conto bem resumido, em uma frase, praticamente. Outro slide. Vamos lá. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Tá? Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Kafka, o autor da Metamorfose, né, que é o personagem que acordou uma barata de manhã. Nascido no deserto, ainda com sede. Eu ainda faço café para 2. O assunto era saudade, e eu só falei de você. Podem copiar essa, né? Essa pode pôr no Face, né? E a última, que é do século XIX. Olha só que bacana, né? Uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos. Batem a porta. Nossa, hein? Pavoroso, hein? Como ele consegue transmitir uma sensação de terror em 3 linhas? Bacana, né? Bom, a gente fez no semestre passado, a gente vai fazer outro exercício nesse semestre, mas no semestre passado, a gente propôs aos alunos do TAI, e o tema era sustentabilidade, a fazerem essas poesias japonesas, chamadas haikais, em 3 versos, com uma métrica 575. Os alunos fizeram isso, e postaram isso, com a foto e com a poesia. Isso virou um livro, que a Marita mostrou aqui para a gente, com a autoria de vocês, com a participação de vocês, né, que virou uma publicação virtual, um e-book, mas virou uma publicação. Ele tem várias haikais que foram apresentados por vocês. Pode passar? Tá? Foi prometido para a entrega nesse evento e está sendo, né, cumprida essa entrega. Aí tem vários, né? E a sustentabilidade foi entendida não só como uma questão ambiental, mas também uma sustentabilidade de relacionamentos, né, de vários sentidos de sustentabilidade. Por exemplo, seja só você, sempre será orgulho para ti mesmo. Se vocês verem bem, tem uma métrica aí, né? Seja só você, será sempre orgulho para ti mesmo. Tem um 5, 7, 5. E os alunos foram fazendo nessa métrica, que tem uma sonoridade, né? Que ela gera uma sonoridade e gera uma criatividade também, impressionante, né? Se você dá uma regra, essa regra não inibe, pelo contrário, ela estimula, como o Haikai provou. Eu acabei, tá? Muito obrigado a vocês. Me coube agora a árdua tarefa, de apresentar a minha amiga Ana Paula, né? E utilizando ali a caricatura da Ana numa moto. Ela é muito aventureira. A Ana Paula é nossa literata, amante do cinema. Ela está sempre falando sobre cinema e literatura para a gente, ela tem esse gosto, né, esse bom gosto. Doutora em letras, com ênfase em ciência da literatura e professora colaboradora da Escola de Ciências Sociais Aplicadas. Vou deixá-los agora com a Ana Paula. Muito obrigado, participem. A gente precisa muito da colaboração e da participação de vocês para que esse projeto dê certo, tá? Obrigado, pessoal. Gente, obrigado, Joaquim. Eu de verdade gosto de andar de moto mesmo, eles colocam na caricatura, né? É impressionante.
Eu achei importante, até a fala do Joaquim complementa muito o que eu vou falar com vocês, porque eu vou falar com vocês das atividades em imagens, as fotos e os vídeos que vocês devem fazer com o olhar de vocês no TAI 1, globalização, e no TAI 2, focando o tema cidadania, né? Então, esses microcontos, né, esse material final que tem um contraponto, um trabalho em contradição, né, desses microcontos, eles inspiram também e demonstram que a gente trabalha hoje num contemporâneo que tem o charme do instantâneo, né, do instante, né, do minuto. E aí, sabia que há um festival do minuto de curta-metragens? Né? Nesse festival, temas muito complexos são trabalhados em 1 minutinho. Né? Então, assim, eu trouxe para vocês darem uma olhada, para a gente ver, um vídeo que participou do Festival do Minuto e um outro vídeo muito interessante sobre globalização e como é que eles trabalham imagem e texto em 1 minutinho. Olha só, vamos ver o primeiro. Olha que legal, né? A gente não combinou, juro. Mas esse vídeo parece que ilustra a fala da Maria Rita lá no começo. Teve uma hora que ela falou assim, a gente às vezes se sente solitário no meio de um monte de gente. E é esse cara, né? Esse cara solitário no meio da cidade, perdido no meio da cidade. Ele usou uma perspectiva da imagem em preto e branco. E depois, quando ele chega em frente ao computador, ele consegue falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele é acompanhado enquanto está sozinho em casa, é sozinho enquanto está no meio da cidade. Tem essas contradições que também acontecem no meio contemporâneo, né, nesse meio acelerado contemporâneo, que tem os seus prós e que tem os seus contras. E que, num trabalho, num exercício como esse, trabalhando as suas competências e as suas habilidades, a gente consegue transitar por esse mundo tão acelerado e tão instantâneo. Aí tem um outro vídeo que é sobre globalização, impactante. Percebam o que é o jogo de fala e imagem que ele faz. É o segundo link. Alô, Houston, temos um problema. Temos? 5 minutos. Tá, 5 segundos. Avisou? O Pedro Bial passou por isso uma vez. Ele disse que ao eu vivo simbolizo uma espécie de união. Vamos lá. União entre os povos, nações, países. Por onde eu passo, faço questão de deixar minhas marcas. Meus objetivos? Diminuir as desigualdades, compartilhar conhecimentos. Mas, confesso, minha maior preocupação é com o nosso futuro. E muita gente ainda acha que não tem um coração.
Ah, sim, prazer. Meu nome é Globalização. Você já me conhece, eu tenho certeza. É impactante, né? Ele traz imagens de crítica a esse processo de globalização, na imagem o choque e no texto como se fosse tudo muito calmo, muito bonzinho, né? E em todo o processo de transformação há um conflito, né? E a gente precisa fazer alguma coisa antes que seja tarde. Por isso esse trabalho que a gente faz de conscientização, de temáticas de cidadania e globalização e diálogo entre todos e com todas as pessoas, né? E aí, isso me lembra um teórico italiano que lá em 84, ele já falava que para a literatura não morrer era preciso leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade, sem deixar de ter consistência. Era o Ítalo Calvino, em 1984, num livro chamado 6 Propostas para o Próximo Milênio. O próximo milênio que a gente está vivendo agora. E aí, vocês devem estar pensando assim, nossa, esses 2 vídeos, eles são editados, né, com trabalho de imagem, com trabalho de áudio, com trabalho de som. E eu, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho ilha de edição. Mas a gente filma com qualquer coisa hoje. A gente filma com o celular, a gente filma com... O meu capacete tem uma câmera, tá? Então, a gente filma enquanto anda de moto e depois edita e coloca no computador rapidinho. A gente tem também aquelas câmeras que colocam no computador e você pode relatar, você faz só um enquadramento. Né? Na bicicleta, no cachorro foi ótimo, né? Você coloca aquele GoPro no cachorrinho, existe mesmo, para você ter o ponto de vista do mundo do cão, né? O Joaquim está aqui falando, né? Então, qualquer coisa, qualquer registro, e é esse registro que a gente quer, o seu olhar na sua vida cotidiana, do que seja para você globalização, do que seja para você cidadania. É muito legal, quer dizer, todos esses vídeos e fotos e imagens que vocês postam no Facebook são muito legais e são provocadoras de uma discussão muito bacana. Mas agora a gente quer que vocês façam também essas imagens, porque aí é um ponto de vista de vocês. Olha só, no semestre passado o tema foi sustentabilidade. E aí tem um vídeo que eu trouxe para vocês da Kelsen Barbosa, que ela é do curso de nutrição. Olha só como é que ficou. Bom, meu nome é Kelsen, estou fazendo faculdade de nutrição, né? E estou muito envolvida para esse tema de sustentabilidade, como vocês podem ver ali, essa coisa linda, olha só. É um privilégio para poucos a gente poder desfrutar ainda de uma paisagem, de uma natureza tão maravilhosa dessa. E eu tenho meus sonhos, meus objetivos, né? Meu sonho é poder ser uma excelente profissional, uma excelente nutricionista, né? Poder me formar, poder também dar um futuro melhor para minha família, para os meus filhos, né? E poder também fazer a diferença com a minha contribuição nesse mundo. E ainda não fiz o minuto, mas vamos lá. É um dos poucos dos meus sonhos, né? Eu tenho o sonho de ser feliz e poder ver também os meus filhos desfrutando de um mundo melhor, um mundo mais sustentável, né? Um mundo mais saudável. Eu achei um barato, porque olha quanto tempo é 1 minuto. E ela falou, gente, ainda não deu 1 minuto. Né? E ela já tinha falado do futuro, do que ela planejava, do que era sustentabilidade, de tudo que ela... E ela filmou com o celular. Você vê que alguém filmou para ela filmou com o celular, não tem importância, não se preocupem com a técnica. O que a gente precisa é de um registro
registro que demonstre que vocês entendem essa ideia de globalização e de cidadania. Um outro vídeo que foi bem interessante, pode passar para o próximo, foi uma fotografia, a fotografia da Cláudia Donato, do curso de Recursos Humanos. Ela está aí retratando globalização. Foi muito legal, porque é desse de agora, já foi postado lá no Facebook. Ela estava andando no shopping, passou por uma muçulmana. E ela pediu para fotografar. Olha só como é que esse encontro de culturas é próprio da globalização. A técnica da fotografia não tem problema nenhum, mas a ideia é maravilhosa. E ela captou isso, né? Se dentro da globalização, quais são os temas, um deles é esse encontro fácil de culturas. E ela estava andando perto da casa dela, num shopping, encontrou uma muçulmana, é o instantâneo mesmo, né? E ficou muito legal. Parabéns para a Cláudia, se ela estiver nos ouvindo em algum lugar ou estiver por aqui. Foi muito bom. Um outro vídeo que eu quero mostrar para vocês é da Cássia Florência da Silva, também do curso de RH. E ela fez sobre sustentabilidade. Olha só como é que ela fez. Tô tensa com essa água toda. Para um futuro melhor, economize água. Para um futuro melhor, economize água. Coisa que ela não fez ali, né? Mas aproveitou, fez o trabalho, postou no Facebook e lavou a louça da mãe, né? Foi ótimo, né? Deve ter adorado. Você vê, como é que foi ali? Ela pegou um celular, alguém filmou para ela, enquadrou no braço, a ideia era preservação, sustentabilidade, mostrou como não se deve lavar a louça com aquela água, aquele aguaceiro todo. Falou assim, fecha a torneira. E pronto, né? Então, a coisa é simples, né? Você não deve ter medo da câmera ou das formas de registro, né? O interessante é você escolher um único plano, fazer de uma maneira criativa e instantânea. Já sai daqui observando a turma do TAI 1, globalização, a turma do TAI 2, o que são as imagens para você de cidadania. Fotografe ou filme, escolha. E a gente, nos cadernos pedagógicos, vai explicar um pouquinho de regra dos terços, de enquadramento, para vocês terem alguma inspiração. E postar depois no Facebook, que é uma conversa que a Lucimar vai ter com vocês, das redes sociais, que ela é de tecnologia, trabalha com acessibilidade, é doutoranda em Humanidades e Artes, com ênfase em Ciências da Educação, e ela é professora adjunta da Escola de Ciências e Tecnologia. Ela é que sabe dessas coisas todas. Quando a gente tem alguma dificuldade com a rede, a gente pergunta para ela. Então, agora, tendo em mente o que vocês já vão fazer com foto e com vídeo, agora vocês vão entender um pouco das facilidades da rede para postar para a gente começar essas conversas. Postem quantas fotos quiserem, quantos vídeos quiserem, tá? O importante é manter essa discussão. Vai lá, Lu. Boa tarde, pessoal. Bom,
eu trouxe para a gente começar nosso bate-papo e explicar aos pouquinhos como que nós vamos fazer essas postagens das atividades do TAI. Eu trouxe, para começar, uma foto, né, que seria do novo professor, né, desse século que nós estamos vivendo, mas que caberia muito bem com o novo perfil do jornalista do século XXI, do web designer, do advogado. Acho que hoje aqui nós temos massivamente os alunos da SSA, né? Não? Está bem misto, né? Então, do novo engenheiro, enfim. Então, aí a gente tem um novo profissional que ele tem que estar sempre atualizado, né? O mercado, né, as relações sociais requerem que ele esteja sempre atualizado com o que há de mais moderno, que ele saiba utilizar da melhor maneira possível a tecnologia, e ali esse cabedal de informações, de recursos diariamente que nós temos acesso, né? Compartilhamento de fotos, recursos impressos e digitais, e aí em qualquer parte do dia, né? Acesso a blogs, a documentos curriculares, a wikis, enfim. Nós temos esses dois personagens, né, dessa engrenagem acadêmica, que é o professor e o aluno, né? E como seria o perfil desse aluno do século XXI? Né? Esses alunos, segundo uma pesquisa realizada, eles usarão tecnologias motivadoras em ambientes de aprendizagens colaborativos, que é o que o Inova vem trazendo, né, desde o início, e baseados em pesquisa, com professores que estão dispostos e aptos a usarem o valor da tecnologia para auxiliá-los a transformar conhecimentos e habilidades em produtos, soluções e novas informações. Então, um dos grandes desafios que nós temos é transformar toda essa informação que chega de maneira, né, avassaladora, diariamente, e transformar isso em conhecimento. E aí o Inova se questiona, né, como está acontecendo essa construção do conhecimento por conta dos nossos alunos? De que maneira nós podemos chegar mais perto e trazer recursos tecnológicos, metodologias diferenciadas, para que essa aprendizagem, além de significativa, ela seja prazerosa, lúdica, diferenciada. Bom, então nós escolhemos algumas mídias sociais para trabalhar esse conteúdo do TAI, né? Já é comprovado que as redes sociais elas vêm maciçamente se estabelecendo, né, com ambientes de produção. Então, muitos de nós conhecem as redes sociais como plataformas de relacionamento, né? Eu entro, posto, me relaciono ou não, coloco uma imagem ou não, algo estanque, né? Eu vou lá quase que diariamente, a todo momento, né? Vejo um comentário, leio, curto e pronto. O que o Inova tenta fazer de forma metodológica é trazer essa plataforma, né, de rede social com essa configuração de postagem, né, de postar conteúdo, que foi o início lá quando a internet surgiu, né, que era apenas postar, e trazer com essa evolução da Web 2.0, que é utilizar essas plataformas de maneira educacional. Tá? Então, nós escolhemos algumas redes sociais, e aí a gente optou pelo Facebook, YouTube, Instagram, como ferramenta pedagógica. Alguns desenvolvedores desse software, como Facebook, YouTube, já estão vendo, né, essa nova mudança, e aí começam a colocar inúmeras ferramentas dentro dessa plataforma de relacionamento, né, de redes de relacionamento, mudando toda uma configuração que não é só nossa, não é do Inova, né, ela é mundial, que é essa aplicabilidade dessa plataforma direcionada à educação. Então, por isso que vocês, não sei se vocês já perceberam, principalmente o YouTube, que vem aí se configurando como uma plataforma
maravilhosa no que tange às ferramentas de colaboração e compartilhamento e interação, né? Você pode criar uma playlist de filmes que você queira ou de filmes de uma determinada instituição, compartilhar com aquele determinado grupo, né, que tem um assunto familiar em questão, e assim sucessivamente. Você pode indicar, curtir, colaborar, baixar mais vídeos para o seu canal, né, de fazer isso de forma individualizada ou de forma socializada, como é esse novo perfil das redes sociais aplicadas à educação, né? Existe um grande número envolvidos nessa rede de relacionamentos que estão envolvidos por um determinado conteúdo, no nosso caso, o TAI, né, que comungam de um mesmo pensamento, das mesmas atividades, da mesma discussão, utilizando essas ferramentas. Tá? Então, no caso do Facebook, nós vemos há pouco tempo, né, a compra do WhatsApp, né, já o Instagram, então ele tem recursos para postagem de vídeo, então a grande maioria sabe manusear muito bem, né? O Inova, além disso, ele se preocupa, né, com os diferentes tipos de familiaridade com a tecnologia que os alunos têm, né? Então, as atividades são pensadas para aquele aluno que sabe muito, que domina muito, que não tem nenhuma dificuldade em nenhum tipo de tela, né? Ele navega no smartphone, no PC, enfim, no tablet, mas é pensado também as atividades em relação àquele que tem pouco conhecimento, que ainda não tem grande familiaridade, tá, com a tecnologia. Então, nós temos a mídia social utilizada de forma diferenciada, né? Ela não é usada apenas estanque, né, como seria, a gente postaria o conteúdo e simplesmente o aluno postaria e acabou a participação. Pode passar. A gente quer algo mais, né? A gente quer a colaboração, a interatividade, a participação dos alunos em teia. A gente quer criar essa grande teia de relacionamento, mas também de conhecimento. Tá? Então, a gente usa a rede social como esse espaço de exposição, onde o aluno tem a opção de, além de postar simplesmente, de participar efetivamente dessa construção de conhecimento. Então, a rede social estaria dentro de uma mídia social muito maior. Tá? Então, a gente usa de forma diferenciada essa rede social. Bom, alguns itens que nós precisamos ter cuidado quando nós estamos em grupo, quando nós estamos participando de redes de relacionamentos, né, como é o nosso caso. Então, o Inova sempre elenca alguns tipos de critérios de participação. As mídias sociais utilizadas pelo Inova, elas permitem conversações. Então, o aluno de direito ele pode dialogar com o aluno da engenharia civil, né, com o aluno de arquitetura, pode dialogar com o aluno de pedagogia, enfim, todos naquele ambiente discutindo em prol de um mesmo assunto. Alunos do TAI 001 discutindo sobre globalização, alunos do TAI 002 discutindo sobre cidadania, de forma lúdica, de forma prazerosa, e com isso, lá no final, ter feito toda essa apreensão desse conteúdo, tá, de forma diferenciada. 2, você não pode controlar as conversações, mas você pode influenciá-las. Então, é isso que o Inova acredita, né? Nós não temos, enquanto mediadores, administradores de uma rede, condições de controlar a conversação, mas nós podemos influenciá-las e pedir itens fáceis e elencar critérios para a participação de vocês. E um deles seria, tanto no blog como no Facebook, seria uma tríade. Não utilizar palavras de baixo escalão, não utilizar ofensas com o outro, né? E não utilizar palavras de baixo escalão, ofensas e falta de respeito com o post do colega. Tá? Tendo isso,
o seu post no blog ele é aprovado. Você comenta um determinado texto, né, uma charge, uma imagem que a gente tenha colocado, e aí o seu comentário não aparece na hora. Isso é importante salientar, porque muitos alunos mandam e-mail perguntando: eu já fiz 3 comentários e eles não aparecem, e o aluno continua postando os comentários, né? Ele vai para aprovação e em 24 horas, no máximo, ele fica visível, tá? Porque aí ele passa por essa tríade avaliativa, tá bom? Então, o Inova também tenta fomentar a socialização de saberes diferentes nas mídias sociais. As mídias sociais, para o Inova, eles são um diálogo, eles não são um monólogo, tá? Então, o aluno pertencente a esse grupo, ele já sabe que ali ele vai ter que dialogar sobre esse tema do semestre, que é globalização e cidadania, tá? E o uso do texto nas mídias ele é acordado, se formal, informal ou intermediário. Normalmente, a gente usa uma linguagem do dia a dia, uma linguagem formal, com respeito, tá? Então, são critérios da netiqueta que a gente sempre deixa registrado no blog ou na rede social para a gente ter esse relacionamento de forma adequada. Bom, todo semestre, o Inova vem com um texto, uma diversidade textual para ser trabalhada. Semestre passado, nós trabalhamos com Haikai, que nós buscamos lá na literatura japonesa, tinha toda a questão da métrica de sílabas sonoras, e o aluno percebeu muito bem. E é importante salientar que todas essas atividades, todos esses produtos gerados, eles geram registro, portfólio autoral, ou seja, vocês são os autores. Essas publicações, elas têm os nomes de todos vocês que participam em ordem alfabética, tá? De forma a dar autor e reconhecimento a quem escreveu. Então, do Haikai foi bem legal. Esse semestre, o Inova vem com o cordel, tá? Que é uma das expressões, manifestações culturais do Brasil, né? À primeira vista, parece tudo igual, né? Folhetos coloridos, feito com papel barato, pendurados por cordões, né? Mas também tem uma regra. Assim como no Haikai, nós trabalhamos com um texto, né, chamado uma poesia de 3 linhas, que era o Haikai, e a imagem que dava, ilustrava esse Haikai, se chamava Haiga. Assim, no cordel, nós temos texto e a imagem que se chama xilogravura. E aí a gente tem uma curiosidade, vocês só ficarão sabendo no caderno pedagógico de cordel, que vai estar disponibilizado em abril, se eu não me engano, dia 7. E é importante também deixar registrado que os materiais se encontram no portal, em material de aula. Lá em material de aula, a gente tem um cronograma. Todos aqui já viram um cronograma? Lá. Então, lá, pelas datas, em cada data daquela, entra uma unidade de aprendizagem e entra um caderno pedagógico explicando todo o tutorial, no caso da foto, do vídeo, onde postar. Nós temos tutoriais de como enviar o vídeo para o Facebook, como construir o texto. Então, não precisa se desesperar. Nossa, é muita coisa, o que eles esperam, né, de nós, é muito difícil. Enfim, cada período daquele vem acompanhado com um caderno pedagógico que vai dar todo o suporte. Além disso, nós temos os plantões de tira dúvidas, diariamente. Vocês também já receberam por e-mail. O importante é deixar o e-mail que é cadastrado no portal, que seja esse válido, porque esse é um dos nossos canais de comunicação, né? Então, se o e-mail que está cadastrado no portal não for o que você acessa, você não vai ter acesso às informações que a gente envia semanalmente para vocês, tá? E aí, no caso do cordel, um assunto é sempre diferente do outro. Então, vocês vão puxar para cidadania e globalização. A gente dá vários exemplos. Lá no caderno pedagógico de cordel, tem um link, assim como tinha no Haikai, faça primeiro, teste novamente, faça um cordel. Quando você se sentir com mais familiaridade com o cordel, já sei fazer, envia, né? E a xilogravura também é algo que tem lá uma surpresa no caderno pedagógico. Tá? Ele pode ser feito de improviso, um desafio, uma autobiografia, uma biografia de pessoa famosa ou não.
Enfim, todas essas dicas são dadas. Mas o que, na realidade, o Inova quer é impulsionar o pensamento. Quando todo mundo começa a me olhar, é que meu tempo já acabou há muito tempo. Estou terminando. Mas, na realidade, o que o Inova quer é impulsionar o pensamento, né? Conversando, dialogando e aprendendo através de arte, cultura e educomunicação, tá? Através de atividades mídia educativas com muita criatividade. Então, nós mudamos já a tela aqui, para terminar. Ah, tá. Assim como a professora Ana Paula doou o tempo dela para o Joaquim, a professora Tânia vai doar 5 minutos para o meu. 5 minutos. Então, aqui, onde nós vamos postar? Respondendo a pergunta, né, a bola que a Ana Paula passou para eu responder. Onde nós vamos postar, né, nas mídias? Semestre passado, nós fizemos uma exposição virtual usando o Flickr, né, e ficou bem legal, com imagens sobre sustentabilidade, e clicando na imagem aparecia toda a identificação do aluno, período, isso é um outro dado importante, que não pode deixar de ser dito, que todas as vezes que vocês mandarem a atividade, mandarem a participação, precisa vir com a identificação, tá? Porque, no caso das culminâncias do fim do semestre, no caso da imagem da exposição virtual, clicava, aparecia toda a identificação de quem mandou aquela imagem. Tá? Então, fica bem legal. É nome, curso, matrícula e escola. Tá? Tem explicado isso na rede social. Oi? Às vezes eles colocam o campus também. Mas, normalmente, quando não coloca, pelo menos coloca isso, a gente já consegue identificar de onde é. Só o nome, impossível. Tá? Mas essa informação tem lá nas redes sociais e nos cadernos pedagógicos. Bom, Oi? Então, a gente tem o Facebook, né, com o Instagram, o Flickr e o YouTube. Tá? Para terminar, vou voltar nas atividades do TAI, rapidamente. Tá, Joaquim? 1 minuto. Então, as atividades do TAI, né, seriam as imagens da globalização perto de você. Engraçado que muitos alunos já estão enviando, né, além da conta, já estão querendo enviar cordel. Né, e eu respondi para os alunos, aguarda um pouquinho, porque vem muitas dicas, vem muito links para serem acessados. Nosso material é transmediático, ele tanto vem com vídeo, com podcast, com textos, imagem, ele é bem rico. E aí, aquele que aprende através de imagem vai pegar a ideia mais rápido, o que com vídeo e assim sucessivamente. E aí, a gente vai ter também a atividade da fotografia, como registro do meu olhar cidadão, a diversidade textual do semestre, que é o cordel com a estilogravura, receitas sustentáveis, que não só de reaproveitamento, podem ser receitas de vida, e a atividade final, que é a mensagem na bottle, que é o mesmo formato daquela mensagem que é enviada para o futuro, já que nós estamos trabalhando também a questão da memória. Então, no final, nós vamos estar enviando uma mensagem para o futuro, para as outras turmas de TAI, principalmente, tudo na web. Tá? Então, a ideia é que vocês participem, o último slide agora, que vocês participem, né? O TAI ele quer utilizar a inovação e a tecnologia para auxiliar no processo do seu aprendizado, né? E estimular a disseminação de projetos criados por vocês. Então, o Inova pede que vocês participem, porque a gente pensa, planeja, estuda por vocês. Tá? Obrigada. Vou falar. Vou apresentar a professora Tânia. Bom, a Tânia é a nossa razão e condução. Ela cuida da nossa memória e da nossa imagem. Né? Nós costumamos brincar, isso não está no script, nós costumamos brincar que a Tânia é aquela que marca o nosso tempo, né? Cuida da nossa imagem, não com essa roupa não, senta de frente, o cabelo para trás, olho, é isso, ela cuida dos nossos atos, do que a gente vai falar, né? Está sempre por perto. A Tânia é mestre em Letras e Ciências Humanas pela Unigran Rio
e professora adjunta da Escola de Educação, Ciências, Letras, Artes e Humanidades. Tá? Obrigada, querida. A gente costuma dizer também que eu e ela saímos brigando sempre, né? Oi? Toco. E piano. Não. Bom, gente, olá então, novamente. Falando dessa parceria entre educação, arte, cultura e inovação, né? Como o Inova é composto por vários núcleos, como já foi falado aqui, eu vou focar mais no núcleo de formação geral e no núcleo de memória institucional, memória e documentação institucional, que eu coordeno também, né? E o núcleo de formação geral, que está responsável pelo TAI, pelas atividades de formação geral na Unigran Rio, ele foca, um dos seus objetivos é coordenar essas atividades e organizar eventos que abordem temas de formação geral. E, junto com isso, nessa parceria, inovação, cultura, memória, está o núcleo de memória e documentação institucional, né, que pesquisa o quê? A história da Unigran Rio. Sou historiadora, né, então a gente trabalha com a nossa memória institucional, recordando os desdobramentos da história da Unigran Rio, no contexto que ela está inserida, né, na cidade de Duque de Caxias, na região da Baixada Fluminense. Então, a gente tenta integrar o vivido na instituição, né, com a história da educação e da cultura nessa região. Tá? E hoje, falar de hoje é falar de memória também, que é um dos temas da formação geral, né, o nosso tema do semestre. E quando a gente fala de cultura, arte, educação, inovação, a gente está tentando fomentar o apoio às ações culturais, né, que vão possibilitar a preservação da nossa memória institucional, que vão possibilitar o acesso à educação e à cultura para nós todos, para toda a comunidade acadêmica, né? E, pensando nisso, ao longo do semestre, nós já temos essas atividades do Inova, mais de 1 ano e meio, e ao longo desse ano e meio, né, nós fizemos várias atividades culturais, exposições, só trouxemos aqui para vocês algumas delas do semestre passado, né, buscando o quê? O que se busca com esse processo de inovar a arte, a cultura, a educação? Recuperar a memória, né, recuperar a cultura, para que isso contribua para a reconstrução das nossas histórias, tanto da nossa universidade como das nossas histórias pessoais, né? Então, assim, aqui nós temos os cartazes de algumas exposições que já fizemos. Elas acontecem geralmente no hall da nossa biblioteca, aqui no Campus 1, né? E a próxima, já estamos de antemão convidando a todos, será no dia 2 de abril, a inauguração, quer dizer, ao abrir a biblioteca no dia 2 de abril, essa exposição já estará lá, que a gente busca, com isso, integrar os artistas locais, a arte local, a cultura, né, tanto da nossa região, como dos outros locais onde a nossa universidade está inserida, né? E, nesse dia 2 de abril, nós vamos fazer a exposição Somos Arte que Faz Arte, né, a Unigran Rio e os artistas que mostram artes escondidas em telas brancas. Esse é um dos quadros que estará exposto aqui, né, conosco. E já a próxima, depois dessa, será em junho, e aí mais focada na nossa instituição propriamente dita. A Unigran Rio fará, em junho, 44 anos, né? E, no mesmo mês, o nosso fundador, o professor José de Souza Erdi, se estivesse vivo, faria 90 anos. Então, buscaremos fazer uma exposição fotográfica chamada Retalhos do Vivido, né, onde a gente vai fazer uma prévia de tudo que a gente até agora levantou sobre a nossa história. A universidade no contexto da cidade. Ok? Então, a minha fala era rápida, viu? Se eu te desse meu tempo. Obrigada, gente. Eu vou passar a palavra para a professora Maria Rita. Obrigada, Tânia. Obrigada, gente. Bom,
eu queria só ressaltar uma coisinha que Tânia falou a respeito das exposições, que eu acho que, assim, além disso tudo, a gente tem a possibilidade do ganho das horas de atividades complementares quando a gente visita uma exposição, né? Então, tem a facilidade da exposição, muitas vezes está bem próxima a gente, né? E, às vezes, o aluno, por não, né, atentar a isso, perde a possibilidade também deste ganho a mais. Tá? Aí eu queria só aproveitar. Queria agradecer demais a vocês pela presença, pela condução aqui conosco e deixar aberto para a gente tirar dúvidas, porque eu acho que aqui é que é a hora que a gente, às vezes, aprende mais e coloca as coisas mais no lugar, né? Então, eu deixo aberto, quem tem dúvidas, vamos conversar. Vamos? Calma, calma, um de cada vez, é isso? Eu tenho uma pergunta. No caso, eu tendo algum material já de audiovisual, alguma coisa, no caso, eu produzindo, eu posso produzir esse material e postar no portal para compartilhar com o pessoal no Face. No grupo TAI, eu posso fazer essa postagem, esse compartilhamento. Com certeza. Né? Ah, interessante, muito bom, muito bom. Perfeito, muito perfeito. Muito bom. Se você tiver dúvida, não tiver baixado ainda os PDFs do caderno pedagógico, que vem todas as instruções, baixa o cronograma, que lá vem os links para a postagem. Tá? E aí fica mais fácil também de você se orientar durante o semestre. O material está no portal. Tá? Lá vem indicando no cronograma os links de onde você pode participar e enviar seu material. Tá? E aproveita, se for bem legal, depois entra no site do Festival do Minuto e coloca lá, né? Porque pode concorrer, vai ver. Boa tarde. Eu, antes de vir, né, ao encontro, eu estava super desesperada, porque trabalhando, estudando, né, cuidando de casa, a gente fica no desespero achando, eu vou ser reprovada, como é que vai ser feito isso? Né? Então, a minha pergunta, eu achei maravilhoso, eu até recebi o link de vocês no final de semana e, de imediato, já me prontifiquei em me inscrever, porque eu achei que era um acrescento, né, para a gente. E a minha pergunta principal, essa questão da formação geral, do Inova, isso é obrigatório? Como é que funciona? Eu tenho que estar ali presente sempre, horários, como é? Porque ainda ficou essa dúvida no ar, para mim, pelo menos. Excelente pergunta, porque com certeza é a dúvida de muitos. Tá? Esse trabalho nosso, tá? A gente não está chamando nem de disciplina, nem de matéria, tá? Até pelas características que a gente quer dar a esse programa. Tá? Então, ele é um projeto. Ele é um projeto que visa te beneficiar, te ajudar, estimular a um estudo a mais. Por isso que ele também é gratuito dentro da sua grade, dentro desse conjunto e tal. Ele não tem uma obrigatoriedade de você fazer todas essas tarefas e participar. Você tem que fazer isso dentro daquilo que for condizente à sua possibilidade. Tá? Ele não faz parte desse conjunto de atividades que, se você não fizer, você será reprovado. Tá? Você não corre esse risco, certo? Agora, você precisa fazer, e isso é uma coisa que você tem que fazer também por causa das outras disciplinas, é a sua prova integrada. Todo semestre a instituição tem uma prova integrada, né, que vale para todas as matérias, isso já existe já há tempo, certo? E essa prova, um pouco desse conteúdo, parte das questões dessa prova é o material do TAI. Então, vamos supor, essa prova tem 25 questões.
5 questões dela são voltadas para a formação geral. O que a gente chama de formação geral neste caso? Um pouco disso é o que está no TAI, e um pouco disso é o que está no blog de formação geral. Tá? E aquilo que o seu professor âncora, né, todo semestre tem um professor âncora por período e tal, que normalmente é um professor que tem mais intimidade com a turma. Cada curso é que faz a sua nomeação lá. Eu não saberia te falar qual que é o seu. Ele também vai te passar esse material de formação geral para a prova integrada. Então, o que reprova com relação ao TAI? Ou seja, nem sei se a palavra seria reprova, né? Que vai te colocar como não cumpriu o programa. É se você não fizer a prova integrada. Tá? Ajudou, gente, nesse sentido? Certo? Então, assim, não tem uma obrigatoriedade de falar assim, não, eu não tenho Facebook, não quero ter, não quero participar por esse canal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você tem outras possibilidades de acesso e participação, se for do seu interesse. Isso é para você. Tá? É um presente, ele é construído. Ele é um grupo de estudo. Tá certo? Ele não é uma exigência e tal. A questão da prova não, porque ela é para todas as disciplinas. E aí ela prejudica o TAI também, se por acaso você não fizer. Vou passar para o Joaquim, que ele quer completar aqui um pouquinho. Só completando a pergunta dela, que não deu tempo na minha exposição de detalhar para vocês, aqui vocês têm a temática de formação geral, que é do professor âncora e está no blog, que também é o conteúdo das 5 questões da prova integrada, que está em parceria com o TAI 1 e o TAI 2. Tá? A temática de formação geral desse ano, por causa da Copa do Mundo, foi Brasil em Campo. E vai ser no primeiro semestre o jogo da memória, Brasil em Campo, o jogo da memória. Aí tem uma seleção de textos sobre futebol e memória e identidade brasileira, muito interessantes. E no segundo semestre, a educação em jogo, que é um jogo de linguagem, né? A educação em jogo, quer dizer, eu discuti a educação e os jogos, os games, dentro da educação. Tá? Isso aí são as temáticas de formação geral, que elas vão ser transversalizadas, vão ser levadas para vocês na sala de aula, no curso de vocês, pelo professor âncora e pelo blog de formação geral, que está ali, ó, o link do blog de formação geral, que não é o TAI. O TAI, a gente está fazendo aquele trabalho no portal, com o material, e no Facebook com aquelas atividades. Mas eles acabam se encontrando porque tanto o TAI 1 quanto o TAI 2 e a formação geral lidam com a temática de formação geral, cidadania, globalização, educação e outros temas afins. Tá certo? Obrigado pela pergunta. Seja bem-vinda. Mais dúvidas, gente? Não é possível. Foram. Bom, gente, então, eu acho que a gente pode... eu tenho um sorteio aqui. Não é bem um sorteio. Tem uma aluna que comentou ali atrás que ela participou foi a única que levantou a mão e tal, e falou que participou do Haikai no semestre passado. Quem que é? Ali, a gente queria te dar um presente. Na verdade, a gente queria assim, entregar para ela o primeiro livro, né? A gente fez uma impressão rápida aqui, já vieram nos trazer para te entregar, que é para a gente poder simbolizar a promessa que a gente fez. Porque assim, gente, essa coisa o que eu ganho com isso, né? Eu ganho possibilidade maior em seleções de emprego, né? Eu ganho conhecimento, lógico, evidente. Eu ganho a possibilidade de fazer uma prova melhor, prova integrada. Eu tenho a possibilidade de fazer um super ENAD e também ter uma nota muito boa depois no meu
né, no meu currículo, enfim. Mas eu ganho uma coisa que, pelo menos para mim, sempre foi muito importante, que é a questão de como que eu vou poder colocar isso no meu currículo, né? Então, no caso dela, esse momento é muito simbólico para a gente, muito importante, porque a gente, na verdade, está fazendo uma entrega de uma promessa que a gente fez para os alunos do semestre passado. Ou seja, os alunos que participassem, né, e tal, seriam autores, no caso, coautores, porque são vários, né, de publicações. E, no caso dela, ela é autora do livro Haikai, que foi feito pela Unigran Rio e que vai para o currículo dela. Tá? Então, é isso. Então, eu queria te entregar. Beleza, atrás? Bacana. Obrigado a você, tá? Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Participem, viu? Valeu. Valeu mesmo. Obrigada. Oi, meu lindo. Vem para cá para a gente tirar foto. Quem quiser vir. A gente podia, inclusive, colocar atrás, né, na página do Face, né? A foto dos alunos. Vamos?